um sistema tributário enlouquecido, Absurdo, injusto. é. Quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Esse é o sistema tributário brasileiro. É um Robin Hood ao contrário, né? Então, assim, você olha para isso, nós temos que dialogar isso com a sociedade, porque muita gente não teve a oportunidade de ter essa visão. Justamente porque também faltou investimento em educação. Cara, o Darcy Ribeiro, um grande educador brasileiro, dizia: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto político. É, E eu é sinto isso. Assim, por que não tem um investimento adequado na educação, a oportunidade para as pessoas conhecerem a realidade como ela é, de fazerem um debate, uma reflexão crítica, desde as escolas, um acesso mais amplo ao ensino superior? Porque não interessa aos grupos que historicamente comandam o país um povo que seja consciente e Que crítico. discuta, É essa disputa que a gente tem que fazer para sair dessa situação de um país que gira em falso. Né? De um país, pô, nós estamos no século XXI, em 2021 o Brasil Quantas gerações a gente retrocedendo. perdeu por causa da Nós educação, cara? acabamos de perder uma década. É. A década que passou agora, de 2010 a 2020, todos os dados mostram, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, do ponto de vista cultural, foi uma década perdida. Por quê? Porque pela falta de um projeto de país, do empenho em um projeto de país que enfrente o maior mal do Brasil, que se chama desigualdade. E se enfrenta com política de educação, e se enfrenta com política de transferência de renda e de geração de emprego, e se enfrenta com justiça tributária. Saneamento básico, E, claro, segurança. Quem a gente fala muito de segurança, quem mais sofre com segurança é a parcela pobre mesmo, né? Não é nem. A gente não tá nem falando do pessoal mais rico que aí pode contratar uma segurança, mora em condomínio fechado e tudo mais. Mas ainda falando sobre essa desigualdade, por que e de educação também, eu falei com o Mandetta aqui, com o Ciro também, por que todo mundo joga lá pra frente esse problema da educação e não resolve trazer pra você acha, dos governantes? Porque parece que sempre, não, a gente vai resolver. E não é só dinheiro, você sabe que isso. Não é só destinar mais dinheiro pra educação. É uma coisa muito... Eu estudei em escola pública até a 8ª série, e escola pública boa, lá em São Bernardo, boa mesmo, assim. Cara, eu tive os melhores professores, e eu vi que de lá pra cá só piorou. As pessoas não sabem interpretar um texto. E ao contrário disso, a gente tem mais acesso à informação, todo mundo tem mais acesso. Só que as pessoas não sabem o que fazer com isso. Como que a gente trabalha com essas duas coisas? Tem mais gente, a gente tem mais acesso à informação, e ao mesmo tempo a gente não sabe entender as coisas. Tem aquele problema do analfabetismo, e além disso, das pessoas que não conseguem entender o que estão lendo. Vilela, eu acho que tem 3 caminhos para a educação básica. E digo isso como professor, dei aula em escola pública aqui em São Paulo, vi a maneira como os professores são tratados, vi o ambiente pouco estimulante que existe nas escolas, tanto para os alunos quanto para os professores dos dois lados. Meu pai e minha mãe são professores também, então eu sei que é É brabo, isso. é brabo. Mas assim, eu acho que nós temos 3 iniciativas que precisam ser feitas. Primeiro, valorização dos profissionais da educação. E valorização não é só salário. Não. É também salário, mas é plano de carreira, estímulo, formação permanente. Um professor da educação básica, cara, tem que ter a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado numa universidade, de estar se qualificando, de ter um plano de carreira. Você tem que dar um estímulo para as pessoas. Ninguém vive sem estímulo, ninguém produz sem estímulo. Então, esse é um primeiro ponto. Os profissionais da educação no Brasil são tratados quase como inimigos da sociedade. São tratados à borrachada quando vão se manifestar por seus direitos. Segundo ponto, o ambiente escolar. O ambiente escolar hoje é um ambiente expulsivo. Seja pelo formato, boa parte das escolas públicas parecem presídios do ponto de vista de arquitetura, né? Seja pelos equipamentos, pelo cuidado. Eu trabalhei em escola que não tinha papel higiênico no banheiro, que não tinha o básico, quanto mais um laboratório de informática, quanto mais aquilo que se deveria ter, sobretudo nos tempos atuais, é básico para preparar alguém para o mundo. Né? E o ambiente da escola deveria ser mais participativo, inclusive com integração com cultura. Cara, eu dava aula de filosofia e eu ficava tentando me
redobrar para falar, pô, como que eu coloco esse debate para a meninada? Era ensino médio. Eu falava, pô, como era estimular o pensamento crítico, estimular a reflexão sobre temas, a partir dos autores da filosofia. E aí um dia foi um grupo de slam se apresentar na escola. Fizeram uma apresentação de 30 minutos. Cara, a partir daquela apresentação, me permitiu, me deu os instrumentos, fez a abertura, abriu o ouvido da meninada para trabalhar um monte de tema que eu estava há meses tentando trabalhar. A integração de educação com cultura é decisiva no ambiente escolar. E o terceiro ponto é o ponto de currículo. O nosso currículo hoje é um currículo defasado e extemporâneo. É um currículo que não dialoga com a realidade da juventude, das crianças, dos jovens que estão se formando. A escola não tem que ensinar só a ler, escrever e a contar. Isso é o básico. Óbvio que ela tem que ensinar, inclusive com mais eficiência e num tempo anterior do que está ensinando. Mas, para além disso, a escola precisa preparar um jovem para a vida, para os desafios que ele vai viver. Preparar para a cidadania. Economia. Todos esses política, temas, sociologia. E o nosso currículo, o tema do racismo, que é um tema dramático na sociedade brasileira. Cara, desde 2005 foi aprovada uma lei para ensino de cultura afro-brasileira e história africana nas escolas. Para você combater o racismo desde cedo. Mostrar o encontro de culturas, mostrar a tradição da cultura negra, né? De onde vem, a importância que tem, a riqueza que tem. Não foi implementada até hoje, 16 anos depois. Temas como esses evitariam depois uma série de expressões de intolerância na sociedade. Então, para mim, o caminho para a gente mudar a educação básica no Brasil, não estou falando aqui do ensino superior, que é um outro debate. Que é muito dinheiro para um pessoal que já tem grana, a gente tá bancando ricos estudarem as universidades. Já foi assim, Vilela. Hoje não é mais. É mesmo? Hoje você entra numa sala da Unicamp, já tá mais. Entra numa sala da USP, você vê aluno negro, você vê aluno que veio da periferia. Ah, é? Pelo sistema de reserva de vagas, das cotas, mas pelo Enem, né? Os mecanismos que foram sendo construídos, principalmente então, nos governos do PT, já tá dando resultado. Deram essa oportunidade. É claro que ainda é insuficiente. Você tem que ter mais políticas de permanência, você tem que ter mais vagas na universidade pública. Mas hoje a universidade pública não é a mesma que era 20 anos atrás no Brasil. Eu vejo isso. Tá. Enfim, eu dou aula hoje em universidade e então, frequento muito. Eu fico feliz que já mudou, então. Porque tem mudado, precisa mudar mais. A época que eu lembro de faculdade, de USP e tal, era elite só. Mas sabe que é um debate que eu acho que a gente tem que fazer em relação ao ensino superior? Um dos debates é esse aqui, de ampliar o acesso. Democratizar o acesso à universidade. O ministro do Bolsonaro outro dia disse, o ministro da Educação que está lá, disse que a universidade não tem que ser para todo mundo. É engraçado, né, cara? Porque pro filho dele, com certeza, ele acha que tem que ter. O que ele quis dizer, não, nem todo mundo precisa cursar a universidade. Bota uns lá num curso técnico, outro vai ter uma função que não exige tanta qualificação, ele não precisa estar na universidade. Uma visão preconceituosa, que historicamente foi feita no Brasil. Sabe que o Brasil foi o último país da América Latina a ter universidade. Ah, é? O último. Mas, enfim. Porque nós temos uma elite econômica, foi também um dos últimos a abolir a escravidão. Então, é uma elite econômica que pensa com uma cabeça muito autoritária, pensa com uma cabeça só das suas vantagens, dos seus interesses. Isso há séculos. Historicamente, né? Mas eu acho que na universidade nós temos que pensar uma outra coisa também, que é o papel da universidade pública para pesquisa, inovação, aplicação científica, para a gente ter um outro modelo de desenvolvimento no país. A gente está preparando essas pessoas para depois elas irem lá para fora, né? Porque não tem como elas não têm como e tem outra, exercer aqui isso. Vamos pensar assim, qual é a trava do Brasil? A trava do Brasil é o seguinte, cara, o Brasil não vai entrar num outro patamar do ponto de vista econômico e social se não superar hoje a dependência que ele tem da economia primária. O que é isso? Hoje o Brasil é como se fosse uma fazenda do mundo. Os commodities. É isso. O Brasil produz alimento, grãos, sobretudo soja, carne, minério de ferro. São os principais produtos de exportação do país. Então, são produtos básicos. Esses produtos não criam maior valor agregado aqui. Né? E
O país está se desindustrializando. Hoje, a proporção de trabalhadores na indústria é menor do que era nos anos 80. A proporção de exportação de manufaturados, de produtos industriais, é menor do que era nos anos 80. Então, para que o Brasil possa entrar com mais soberania no mercado internacional, o Brasil vai ter que construir um outro modelo aqui baseado em tecnologia, inovação. Nós temos gente para isso. Nós temos instituições para isso. Nós temos que ter um investimento. Bolsonaro, semana passada, cara, cortou 90% dos recursos do CNPq, que é o principal órgão de fomento à pesquisa no país. Cara, é que às vezes as pessoas não conseguem ver na ponta. Eu tive outro dia em São Carlos. Eu tô agora como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, tô rodando o estado. E eu tive lá em São Carlos, no interior. Vai ter prévia? Quando? Não, no pessoal não. O pessoal Vai ser definiu você. meu nome, mas assim, a gente tá tentando construir uma unidade com Entendi. outros partidos e tal. Eu visitei um espaço lá chamado Novo Lab. É a maior cidade startup do Brasil. São várias startups, projetos que se, desde grandes, lá tem, por exemplo, ali um laboratório de inovação do Santander, Tá. tem da Magazine Luiza, e tem startupzinhas pequenas. Aí eu tava lá andando com o coordenador do espaço, aí ele me levou para uma espécie de um standzinho, onde tinha um cara que recebeu da FAPESP, que é o Instituto de Fomento à Pesquisa em São Paulo, uma bolsa, e o cara desenvolveu nada menos que um leitor de retina, né, ligado à inteligência artificial. Ele leu a minha retina ali na hora. Era um negocinho assim do tamanho de um celular, aplicava. Lia a A retina. retina ou a íris? Retina. A retina mesmo? Retina. Leitor de retina. E, porque aí pode medir se você tem propensão a diabetes, tem um monte de coisa que você pega Caramba. pela retina. E na hora, já ia para um programa de inteligência artificial, já dava o resultado, um médico só confere o resultado. Este equipamento é um equipamento trambolho no SUS, em todos os hospitais, custa 300 mil reais. Ele desenvolveu o leitor de retina por 20 mil reais. Pesquisa, com Caramba. financiamento público. Cara, imagine se você não tem uma política articulada para isso em todas as áreas. Não, e ainda o brasileiro, que é um povo inventivo pra caramba, Porra. que pega uma coisa e... Nós temos que. O Cara, é o Brasil que eu tem te que falo. estar Mas é o que eu te discutindo falo. 5G, tem que estar discutindo indústria exatamente, é o que 4.0, eu te falo, tem que a estar gente... discutindo carro elétrico, tecnologia Cara, me verde. dá uma dor no coração de a Porra. gente tá jogando fora essas gerações de gente inteligente, gente que faria uma diferença absurda, que não vê possibilidade nenhuma que Não vai tem lá pra fora. oportunidade, Não tem cara. oportunidade. Não tem oportunidade. Quantos que sequer vão lá pra fora, porque são talentos que não Nem tiveram a condição de se desenvolver. Que estão exatamente. numa favela, É. que estão em qualquer canto, que Descobrir esses não talentos, tiveram né? oportunidade nem de entrar numa escola técnica. É. Quanto menos de ter financiamento para uma pesquisa criativa dele. É. Cara, o país não vai se desenvolver e superar o gargalo que tem hoje sem um investimento pesado em ciência, pesquisa, inovação, né? Nas universidades públicas, nos institutos. É isso. Olha agora a vacina. O papel que teve a Fiocruz e o Instituto Butantan. Exatamente. Instituições públicas de pesquisa. E a gente tem um problema que vai bater daqui 5, 10 anos, já começou agora, que é não vai ter